Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, professor, de boa. Boa, Gabriel. Show de bola. Os outros estão ouvindo? Bom, não sei quem tá ouvindo, quem não tá ouvindo, como que tá isso aí, mas a gente precisa tocar o barco aqui. Gabriel, você trocou de curso? Troquei de curso? É. Não. Você não é da educação física? Não, sempre fui da nutrição, professor. Ah, pô, me desculpa, achei que você era da educação física. Não, de boa. Falei, ué. Ah, não, tudo certo então. É... Bom, galera, então eu tô aqui no WhatsApp um pouco online também, porque a galera vai mandando alguma mensagem aqui, pedindo link, essas coisas, né? Então é bom sempre estar online aqui. Quem estiver me ouvindo aí, Gabriel que eu sei que tá, né? Mas os outros eu não sei. Quem for chegando depois, vamos ligando as câmeras aí, por favor. Não importa se estão deitados, se estão dormindo, tenho plena consciência disso, tá? Mas vamos fazer uma disciplina bacana. Vamos tentar deixar uma aula legal aqui, porque se não tiver a participação de vocês nessa aula aqui, ela vai ser bem complicada e o conteúdo da matéria é bem denso, tá? Então vamos nos ajudar ao máximo aqui, por favor. Peço para que vocês liguem a câmera. Estou na guarda. Gente, já é 8h13, ninguém vai falar nada mesmo? Bom dia, professor. Oi, Lu. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Vou falar, eu não tô gostando dessa aula de sábado, não. Eu entendo o lado de vocês. Vamos começar a disciplina falando disso, então. E aí a gente já organiza o que for melhor para todos. Pode ser? Hoje é a primeira aula, o planejamento já é justamente de introdução da disciplina, então vamos organizar essa questão para ficar o melhor possível para todos, tá bom? Eu desliguei aqui, viu, professor? Fui ligar meu celular para carregar e eu desliguei a internet. Eu nem te ouvi. Tá. Não, eu tenho esse costume aí de pedir para vocês abrirem a câmera, mas sábado, 8 horas da manhã, eu vou dar essa colher de chá aqui para vocês, tá? Não fiquem tranquilos em relação a isso. Tá? Não vou pedir para vocês ligarem a câmera nessa disciplina, mas se alguém quiser ligar, quiser participar aí, vai me ajudar bastante também, até para ministrar as aulas, tá bom? Agora vamos aqui falar, tá, sobre alguns pontos importantes. Só um minuto, galera. Pronto. O lado ruim de dormir de ter gato e de dormir com gato é que a gente acorda às vezes de manhã com o nariz assim. Bom, galera, vamos tentar aqui fazer uma conversa e aí eu vou precisar da opinião de vocês, tá? Vou precisar aqui da participação de vocês.
A disciplina foi colocada para ser ministrada sábado às 8 horas da manhã. Vocês já tiveram outras disciplinas aos sábados ou ainda não? É a Não, a minha essa é a primeira. primeira vez, professor. Tá, então para nutrição e para biomedicina é a primeira vez. Beleza. Bom, confesso que aqui na Anguera, para mim, também é a primeira vez ministrando essa disciplina, tá? De sábado. Ministrando qualquer disciplina de sábado. Mas isso aí já tinha sido me avisado lá em dezembro. Já vim planejando essa disciplina aqui já faz um tempo. Eu amo essa disciplina. Minha graduação é voltada à biologia molecular. Meu mestrado é voltado à biologia molecular. Talvez, muito provavelmente, meu doutorado também será voltado com biologia molecular. Então, é o que eu gosto, é o que eu amo, é o que brilha meus olhos, trabalhar com biomol. E eu vou tentar passar um pouquinho disso, tá? Um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da beleza que eu vejo essa disciplina para vocês, tá? Inclusive, biologia celular e molecular, ou ciências celulares e moleculares, foi a primeira disciplina que eu dei aula, né? Que eu fiz um estágio na graduação, na pós-graduação, né? Em 2018. Em janeiro de 2018 eu comecei a ministrar essa disciplina. Foi a primeira vez que eu fui docente de algum curso ministrando justamente essa disciplina. Só que o Sam chegou aí também. Bom dia, Sam. É, é uma disciplina difícil, né? Eu acho que todos vocês têm a plena consciência disso, né? Que essa aqui não é uma disciplina fácil, porque tem muita coisa para aprender e tem muita coisa para falar. Só que eu quero tentar deixar ela fácil para vocês, tá? Eu não quero falar sobre o dogma central da biologia molecular. Eu não quero falar sobre mecanismos de flip-flop da membrana plasmática ou de receptores intermembranas de uma forma difícil. Eu quero deixar a disciplina legal. Eu quero deixar a disciplina bacana. Eu quero dar o meu melhor, na verdade, para que vocês aprendam essa disciplina. E não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Na verdade, esse é um lema que a gente precisa levar para a vida, né? Não importa a condição que a gente vive. A gente tem que dar o melhor com aquilo que nós temos. E hoje, a nossa realidade é essa. Sábado, às 8 horas da manhã. Eu não gosto. Eu não concordo. Não sei o quê. Beleza. Mas a realidade é essa. O que a gente pode fazer? Professor, Pode falar, Lu. tem pessoas que trabalham no sábado. Não, eu sei, Lu. Eu sei disso. Eu entendo perfeitamente. Tá? O problema é que eu, André, não tenho poder, Lu, para fazer nada. Você entende? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Não entendi. Como a gente não tem nem aula nem segunda e nem quarta, eu achei que eles poderiam trocar. A gente vai falar exatamente disso. É sobre isso que a gente vai falar. O que eu posso fazer, eu não posso trocar vocês de curso. Eu não posso trocar vocês de disciplina. Eu não posso trocar vocês de aula. A Suzy entra aí também. Bom dia, Suzy. Eu não posso fazer isso. Só que vocês sabem que eu não cobro presença. Eu não cobro presença nas minhas disciplinas. Eu dou pontuação para quem participa. Isso eu dou. E nessa de sábado, então, nem se fale. Eu vou dar nota para quem participa das minhas aulas. Mas eu entendo que tem gente que não pode participar. Como eu não cobro presença, quem quiser, quem estiver matriculado de sábado, mas quiser assistir às aulas de quarta-feira à noite, excelente. Eu não cobro presença. Se vocês quiserem assistir, é o mesmo conteúdo. Tem essa mesma disciplina nas quartas-feiras à noite. Se vocês quiserem assistir às aulas de quarta, excelente. Não tem problema nenhum.
Tá bom? Então, Ok. quem trabalhar, quem ter algum compromisso aos sábados, alguns sábados você vai ter um compromisso ou outro, eu entendo isso também. Assista a aula de quarta, não tem problema. O importante é não perder o conteúdo, né? Mas vocês podem fazer isso. Professor, Só um minuto, Bia. Então, assim, eu não sou coordenador de curso, eu não sou coordenador acadêmico. Nessa disciplina são 4 cursos diferentes, 5 se a gente for contar os não semestralizados. Então, eu não posso mexer, eu não tenho poder para mexer, para ajudar vocês nesse processo. Se eu tivesse, a gente nem teria aula de sábado, né? Mas eu não tenho esse poder. Eu achei que a gente ia ter um curso de sábado. Vai ter o curso de sábado à tarde. Não, professor. Só para terminar então o raciocínio. Então, assim, eu não posso fazer nada para mexer nisso. Mas eu entendo o lado de vocês como alunos também, que vocês têm o compromisso de vocês em determinado momento. Então, o aluno que tiver a necessidade de assistir às quartas-feiras, vai me avisar. Professor, eu vou assistir às aulas de quarta-feira, vai me avisar, tá? De alguma maneira, no WhatsApp ou por e-mail lá manda no meu e-mail uma carta com isso, com cópia coordenador, a gente vê isso aí, tá? A gente vai conversar no grupo depois sobre isso. E assiste a aula às quartas. E quem preferir assistir a aula aos sábados, assiste a aula aos sábados. Tá bom? Mas vocês continuarão matriculados no sábado. Tá? A não ser que o coordenador, a coordenadora de vocês troquem vocês. Mas eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer é liberar vocês para escolherem uma data para assistir a disciplina. Ok? Vai ter aula prática nessa disciplina? Não, não vai ter aula prática. Né? Seria muita maldade também. Não vai ter aula prática, tá? Já falei também, não vou pedir para vocês ligarem a câmera, tá? Porque eu sei, sábado de manhã, se vocês quiserem ligar a câmera, eu gosto, porque me ajuda também a dar aula. Mas não vou pedir. Agora vai lá. Beatriz, pode falar. não, professor, eu ia falar referente se depois eu poderia disponibilizar o link, porque, por exemplo, hoje eu não trabalho, mas tem sábados que eu trabalho. Eu trabalho das 6h30 às 4h30 da tarde, né? No caso. Então, a minha situação é meio complicada, porque tem sábado que eu trabalho 2 sábados seguidos, tem sábados que eu fico 3 sábados sem trabalhar. Qual o link você fala, Bia? O link da aula de quarta. Claro, claro. Claro que eu posso, sem ter problema nenhum. Tá bom, professor, então muito Tá? obrigada. Não, que isso. O que eu vou pedir para vocês, eu vou mandar aqui para Beatriz também. Deixa eu pegar aqui. O que eu vou pedir para vocês, especial para todos, tá? Para todos. Mas eu vou assistir aula de quarta. Não tem problema. Eu quero que todos vocês que estiverem matriculados nessa disciplina entrem no grupo da nossa disciplina, tá? Eu vou mandar aqui para Beatriz. Eu vou mandar no grupo do CMC. Matriculado sábados. Vou mandar aqui nos grupos. Uhum. 2, 3. Beleza. Então eu mandei nos grupos aqui que eu tenho, tá? Entrem no grupo do WhatsApp lá, tá? A gente tem um contato mais próximo. Que nem a Beatriz falou, olha, tem sábado que eu vou poder, aí assiste sábado. Tem sábado que eu não vou poder, assiste quarta. Beleza. Só que eu não prometo, tá? Eu não prometo
exatamente o mesmo conteúdo nas aulas. Né? Até porque de quarta-feira, se a galera participar mais, as aulas vão ser outra coisa. Ou de sábado, se vocês participarem mais, o andamento também vai ser outro. Então, os alunos que fazem o andamento da disciplina. Eu só ministro o conteúdo dela. Então, vocês correm o risco, sim, né, de perder determinado conteúdo, mas vocês têm a opção, quando vocês precisarem, de migrar para uma ou para outra, ou de assistir a gravação das aulas, que também vai ficar disponível para todos vocês. Tudo bem? Suzy está com a mão levantada? Pode falar, Suzy. Não, Pro, é que eu acabei de acordar, estou um pouco perdida. Bom dia. Bom dia, Suzy. Não tem problema. Porque eu tenho uma aula de CMC de quarta-feira. Aí eu acordei, já acordo com o celular na mão, né? Eu vejo assim, tem aula hoje? Eu sei que eu tenho uma revisão de uma aula hoje, da semana que a aula cai da... Eu tenho 1 hora de aula, não sei nem de que matéria que caiu das 6 às 7. Eu pensei que era essa. Das 6 às 7 da manhã? Da noite. Só que eu não Ah, lembro que matéria. Porque esse semestre eu tô com a grade um pouquinho lotada. E as meninas falaram que a Érica da biomedicina, que é a minha representante, ela tinha falado que quem perdeu aquela aula que eu estava no trabalho, ia rolar no sábado. Tô até abrindo aqui o portal do aluno aqui para ver, para mim já colocar na agenda. Porque eu tô perdida, eu não sei se é a aula Tá. do senhor, se é outra pessoa. Vamos lá. Nós temos 2 disciplinas de CMC, e as 2 sou eu que ministro, tá? Uma é de quarta, outra é de sábado. O que acontece? Tem muita gente de sábado que ficou incomodada por ter aula de sábado. Né? Eu entendo isso, tá? Então, eu estou liberando a galera que tem aula de sábado para assistir as minhas aulas de quarta, tá? Mas, o contrário também é verdadeiro, tá, Suzy? Se você quiser assistir as aulas de sábado, também tá super convidado aqui, tá bom? Então, se quiser ficar aí e assistir o conteúdo, show de bola, tá? Show de bola. Pode ficar. Se você quiser perder alguma aula na quarta-feira e quiser assistir no sábado também, não tem problema nenhum, tá bom? Eu só preciso ver qual que é a outra aula de sábado. Tá lerdo. Quando eu estou dando verdade, agora tá me deixando na mão. Esses pontos eu entendo, galera. Então é isso, tá, o que eu tinha para falar para vocês. Quem quiser assistir de quarta pode assistir, tá? Quem assistir sábado também estamos aqui, tá? Vai rolar nas 2 datas durante a semana. Vou tentar seguir o mesmo conteúdo, mas é claro, quem dá o andamento à disciplina são os alunos, né? Eu só ministro conteúdo aqui. Em relação à participação, sim, de sábado vai rolar diferente. Obviamente, de sábado eu vou pontuar a galera que está aqui dando o seu melhor, a galera que está participando das aulas, a galera que está falando, a galera que está fazendo pergunta, a galera que está no ambiente universitário para estudar e disposta a isso. É óbvio que eu vou premiar esses alunos com os pontos. Né? Se tem algum aluno, olha, professor, eu vou assistir as aulas todas as quartas-feiras. Beleza, não tem problema nenhum. Pode assistir as aulas às quartas. Se participar nas aulas de quarta, aí eu posso tentar dar a pontuação aqui para vocês também. Tudo bem? Agora, vocês também precisam me ajudar. Porque se é ruim para vocês trabalharem aos sábados, ou acordarem sábado de manhã para ter aula, também é para mim. Eu também sou ser humano igual vocês. Mas eu vou estar aqui dando o meu melhor, trabalhando para que vocês aprendam o conteúdo. Então, a disciplina depende de vocês. E todo mundo aqui é adulto o suficiente para entender esse processo. Eu sei que a gente acorda de manhã, não é a mesma coisa, mas a gente precisa, toma um café, toma um leite e vem para a aula disposto a estudar. Tudo bem? Não está num dia bom, está cansado da semana.
não precisa nem entrar na aula, eu não cobro presença. Agora, quem está aqui, vão participar da aula. Porque senão, até para mim fica, né, fica chato dar uma aula com ninguém participando. Parece que eu estou falando sozinho. E isso para o professor, pelo menos para mim, é bem chato. Né? E a galera que já teve aula comigo aí, a galera que está tendo aula comigo, sabe que quando vocês participam, é outra aula. É outra coisa a aula, né? Então vamos lá, galera. Eu preciso de vocês. Eu preciso mesmo de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? O senhor vai dar conteúdo de aula hoje? Vou falar algumas coisas aqui. Vou passar um determinado conteúdozinho, sim. Beleza. Só para me recapitular, Pro, é CMC hoje? Isso. Deixa eu abrir o caderno. Vou ligar a câmera não, que eu tô de pijama ainda. Não tem problema, Suzy, não tem problema. Bom, galera, então, antes de eu dar antes de eu passar o pé aqui para vocês, tá? Eu quero passar alguns videozinhos sobre o que é a biologia molecular, tá? Vídeos bem curtinhos assim, só para a gente ter uma ideia do que é essa disciplina, para quem não conhece, ou para quem já está aí há um tempo no curso, mas ainda não teve essa disciplina. Tá? Então eu vou passar 2 videozinhos aqui, e aí se a gente puder conversar sobre eles depois, eu acho interessante, antes de mostrar o pé para vocês sobre o conteúdo programático da disciplina. Tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou compartilhar o áudio do sistema. Se não estiverem ouvindo, por favor, me avisem. Peraí que eu...
Bom, galera, eu mostrei aqui 3 vídeos sobre diversas aplicações da biologia molecular, dos conhecimentos que a gente tem em biologia molecular, na prática clínica, especialmente voltados para biomedicina. Quem aqui é aluno de biomedicina, por favor? Eu. Suzy, o Sam, quem mais? Eu também. Amanda também. Bacana. Vocês já sabem que área vocês querem trabalhar na biomedicina ou não? Já tem ideia? Sim, só tô em dúvida. Não entendi, Amanda. Eu Tô dividida ainda. Vocês estão em dúvida ou tem ideia? Não entendi. entre estética e análises clínicas. Entre estética e análise clínica. Bacana, bacana. A análise clínica é puramente biologia molecular, né? Trabalhar com análises clínicas é puramente biologia molecular, especialmente em algumas áreas em específico, como a microbiologia, por exemplo, com a microbiologia, toxicologia, qualquer um nesse ponto, né? Mas também com 2 que eu vou mostrar logo na sequência, tá? Mas eu acho muito bacana essa parte de análises clínicas. De estética aplicada à biomedicina, eu trouxe um vídeo, o vídeo fala, né? O vídeo 2 fala um pouquinho sobre isso. Eu não conhecia antes de eu começar a dar aula de biomedicina, para vocês da biomedicina, mas é bem bacana, né, Amanda? É uma linha da biomédica que tá em altíssima crescente, né? Sim, em terceiro lugar no vídeo mostrou. Terceiro lugar, exatamente. Muitos profissionais da biomédica estão migrando para o âmbito prático da estética, né, para o mercado da estética aplicada. Isso é bem bacana mesmo, acho que está vindo numa crescente alta. A Suzy falou que está em dúvida, Suzy? Isso. Em qual área, Suzy, você está em dúvida em relação à aplicabilidade? Genética, estética. Estética já tô até indo fora, tá? Mas eu tô mais assim, em genética e hemato. Estética tem muita burocracia. Não sei se eu vou passar por tanta burocracia assim para exercer. Mas é que o retorno é mais rápido, né, do investimento que a gente está empregando na facul. Mas eu estou em dúvida entre genética e hemato. Parte bacana, hein? Parte bacana, as duas. Falando nisso, a gente vai falar em genética agora, né? A gente vai falar um pouquinho de genética exatamente agora. E aí eu vou perguntar quem daqui é de nutrição? Eu. Professor? Eu. O Gabriel, a Lu, a Jéssica, Eu também. a Cristiane e a Beatriz. Então, então a gente tá bem dividido aqui, né, em biomed e nutrição, isso é bacana. E eu vou mostrar um vídeo agora que é bem aplicado, né, a uma questão aqui que a gente pode utilizar a biologia molecular na área da nutrição. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu trabalhei um pouquinho, né, tive esse contato durante o mestrado com isso, né? Porque o meu laboratório era parceiro, fazia parte, né? O grupo de professores compunha o laboratório de nutrigenômica e o laboratório de biologia molecular do exercício. Então, a gente trabalhava nesses 2 pontos. Mas, opa!
essa área aqui é uma área que está em altíssima crescente também, não só na área da nutrição, tá? Mas na área da genética aplicada no contexto geral. E a gente vai falar bastante sobre isso para entender como que se atua nessa área, né, em relação à prática clínica. Olá, hoje a gente sabe que o nosso DNA é o responsável por sermos únicos. A descoberta do material genético possibilitou uma série de descobertas sobre como que o nosso corpo funciona. Pensando na nutrição, o maior avanço que a genética nos trouxe foi a descoberta que o nosso DNA influencia diretamente a forma que a gente digere, a forma que a gente metaboliza e absorve os nutrientes. Ou seja, cada indivíduo responde de uma forma ao mesmo alimento ou nutriente. E a área que estuda esse fenômeno ela é chamada de nutrigenética. Na nossa prática clínica, hoje a gente tem algumas ferramentas de genotipagem para descobrir se existe algum polimorfismo ou não no nosso DNA. A presença de algumas dessas alterações pode impactar negativamente a resposta aos nutrientes. O problema é que essa é uma área muito recente na nutrição. Muitos genes são relacionados à nutrição ainda estão sendo descobertos. E mesmo os que já estão já foram descobertos, os exames que a gente tem, eles não analisam todos os polimorfismos e apenas uma fração. Alguns polimorfismos genéticos já estão bem estabelecidos, como, por exemplo, os relacionados à obesidade, como o gene do FTO. Mas, além deles, a gente tem dezenas de outros, até porque a obesidade ela é poligênica. E os exames que a gente tem hoje, ele não é capaz de analisar todos esses polimorfismos. Isso não quer dizer que esses testes não têm valor. Alguns genes possuem valor muito importante no dia a dia de atendimento, como, por exemplo, o gene MTHFR, da metileno tetrahidrofolato redutase, que analisa a capacidade da pessoa a metabolizar o ácido fólico. Esse é um teste extremamente útil, por exemplo, para mulheres que desejam engravidar e para indivíduos que tenham risco cardiovascular aumentado. Então, a conclusão que eu quero deixar aqui é a mesma da Academia de Nutrição e Dietética Americana. No momento atual, esses exames eles têm valor preditivo e não diagnóstico. E os nutricionistas, apenas com capacitação para sua interpretação, podem solicitar. Eu acredito que no futuro próximo, quem sabe, a gente pode ter uma análise completa do DNA com preço bem acessível. E a gente consiga complementar a nossa prática clínica, os exames laboratoriais, com a avaliação genética. E saber que nem sempre a genética determina o fenótipo. Então, a gente precisa ainda avançar no conhecimento da nutrigenética, da nutrigenômica e da epigenética. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde. Vocês conhecem essa área, galera? Da nutrição especialmente? A questão da nutrigenômica e da nutrigenética? Totalmente novidade. Nunca vi. Não conhecia não, professor. Não conhecem? Não. Pô, eu achava que vocês já... Vocês não tiveram nenhuma aula voltada para esse ponto? Caramba, aqui. Bom, essa área, gente, é uma área que, de toda forma, ela é o diferencial do atendimento nutricional. Tá? Se hoje existe alguma área em que pode ser um diferencial no atendimento nutricional, é essa. Né? Essas, na verdade. São conceitos diferentes, mas com a mesma aplicação da biologia molecular, tá? Quando a gente fala de nutrigenética, é a identificação, é o mapeamento, é o conhecimento do metabolismo de um indivíduo do ponto de vista genético molecular. Então, por exemplo, vamos pensar numa dieta intermitente, tá? Ou qualquer outra dieta, mas enfim, vamos pegar o exemplo da dieta intermitente. E essa dieta intermitente sendo realizada 2 vezes ao dia.
né, com intervalos de 12 horas entre cada refeição. Isso vai servir para alguns indivíduos? Vai. Vai servir para todos? Com certeza não. Aí, é óbvio, né? Não vai servir para todos porque nem todos têm a mesma rotina. Não é isso que eu estou falando, não. Tá? Coloque indivíduos que tenham, né, uma mesma estrutura corporal, que tenham uma rotina similar, né, um trabalho similar, faz níveis de atividade física e exercício físico similar. E aí você ministra essa mesma dieta. Né, você ministra essa mesma avaliação nutricional. Ou prescrição, no caso, né? Também não vai ser o mesmo efeito. O que explica isso? A nutrigenética. Por quê? Porque nós temos a questão de mutação genética que são comuns na população. Né? Não sei se aqui tem algum indivíduo que é tolerante à lactose, mas se vocês podem beber leite, se a maioria dos seres humanos hoje podem beber leite, isso é uma mutação genética. O ser humano não pode beber leite. O ser humano não produz a enzima lactase. Portanto, o ser humano não é capaz de digerir, a lactose. Só que vocês sabem muito bem que hoje a maioria dos seres humanos possuem a lactase. E, consequentemente, digerem a lactose. Isso é uma mutação. Professor, mas quase todo mundo tem essa mutação? Sim, isso chama polimorfismo. Então, uma mutação que é comum na população chama-se polimorfismo. E aí, polimorfismo significa uma mutação que ocorre a partir de 1% da população. Ou seja, de 1% a 99,9% de uma determinada população que você analisa. Isso aí é polimorfismo. E é claro que existem polimorfismos que vão predizer doenças. Quem aqui não conhece o caso da Angelina Jolie? A Angelina Jolie, ali em meados de 2010, ela fez o seu mapeamento genético e pelo mapeamento genético dela, ela possuía algumas mutações, alguns polimorfismos que prediziam, que aumentavam as chances dela ter câncer de mama no futuro. Qual foi a ação que ela tomou com seus médicos, baseados nessa informação? Arrancar a glândula mamária e colocar uma prótese no lugar para excluir as chances de ter um câncer de mama, visto que os seus exames genéticos apontaram que ela teria essa predição. Então, essa é a genética aplicada à medicina. A genética de predizer doenças aplicada à medicina. Só que também tem para informações nutricionais, como é o caso da obesidade. A mutação do FTO é a mais comum de todas. Já é muito bem elucidada que indivíduos que possuem o polimorfismo do FTO têm uma maior predisposição à obesidade. Então, independente da estratégia hiperlipídica que for adotada, ou até mesmo nem uma dieta hiperlipídica, seja intermitente, por exemplo, que consequentemente vai acabar sendo tem um alto valor calórico e consequentemente de gordura, mas até outras estratégias nutricionais de aumento de massa muscular, por exemplo, pode acabar levando ao aumento da massa adiposa em indivíduos que têm o polimorfismo do FTO. Então, veja que interessante é essa área da nutrigenética para vocês que são alunos da nutrição. E ainda tem a área da nutrigenômica, que eu particularmente acho mais bacana do que a nutrigenética em si. A nutrigenômica, ela não estuda como o indivíduo metaboliza um nutriente, mas sim qual é a função molecular do nutriente no indivíduo. Professor, mas para que eu quero saber isso? Não tem aplicação, não. Acabou na aula aqui, vai lá comer uma feijoada.
gostosa, torresmo, uma refeição já foi demonstrado que inflama o hipotálamo. Se vocês já tiveram a noção simples de biologia molecular, vocês sabem que a obesidade ela inflama o sistema nervoso central, especialmente o hipotálamo. E por inflamar o sistema nervoso central, ela atua em neurônios anorexigênicos e orexigênicos. Então, neurônios ou neuropeptídeos que induzem a saciedade, como PONC, como CART, né? Neurônios que induzem a saciedade são desregulados em condição de obesidade. E aí, consequentemente, o obeso, ele não tem saciedade. E aí ele continua comendo. Então, o obeso, ele não é obeso porque ele come muito. Ele come muito porque ele é obeso. Porque é um mecanismo molecular que atua nesses indivíduos. E para nós é fácil falar para um obeso, mas também olha o tanto que come. Mas na verdade não, aquilo é uma patologia clínica, do ponto de vista molecular. Seria muito fácil, vamos encontrar algum fator, alguma droga, algum fármaco, algum remédio para ministrar nesses indivíduos para tirar a obesidade. Encontramos em 1994 a leptina, publicado na revista Nature, que é uma outra molécula, é uma outra aplicação da biologia molecular para tratamento de obesidade, que é a doença que mais assola o mundo. Deu certo? Deu. O problema é que só 5% dos obesos no mundo tem uma disfunção no mecanismo da leptina. O restante são outros fatores. Então, acabou não indo muito para frente. E assim a gente consegue entender como a genética dos indivíduos pode ser utilizada na metabolização de nutrientes e qual é a função do nutriente na metabolização dos indivíduos. Professor, mas eu não consigo, eu não quero saber disso. Então, beleza. Prescreve óleo de coco para os seus pacientes. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, só para a gente finalizar esse raciocínio em relação à aplicação da biologia molecular, tem um último vídeo que eu gostaria de mostrar, que, obviamente, para mim é o mais interessante de todos, mas para vocês pode não ser, mas é só um ponto de vista que eu gosto sempre de falar. Existem 3 fases, existem 3 fases do ensino, na verdade, do conhecimento, em qualquer área da saúde. Em qualquer área da saúde. Existem 3 fases, especialmente na fisiologia, Qualquer profissional da saúde que trabalha em determinado nível com fisiologia, existem 3 fases do conhecimento desse indivíduo. O primeiro, que é o que vocês aprendem na graduação, é a fisiologia como ela é. A fisiologia como ela é, o corpo humano como ele é. É o que vocês aprendem na graduação, é esse. Então, o sistema digestório, o mecanismo do tubo digestório é formado por esôfago, estômago, intestino, em todas as suas porções. E ainda tem o tubo digestório é formado por todo o caminho por onde passa o alimento. Então, ele inicia na boca, na cavidade oral, passa por todo o tubo digestório e finaliza no ânus. Beleza, essa é a fisiologia como ela funciona. E existem os 2 extremos. As doenças, que é o caso da Angelina Jolie, como falei para vocês, ou o caso da obesidade. Então, é a aplicação da fisiologia em um contexto de down-regulation, de disfunção. E a performance humana.
que entra no contexto da supercompensação fisiológica. Então, a disfunção, da disfunção, a maior performance fisiológica possível. Essas são as duas aplicações da fisiologia. E de qualquer área da fisiologia. Genética é uma delas. Então, eu mostrei para vocês todos os contextos de doença. Agora eu vou mostrar um outro videozinho que eu acho muito interessante. Talvez, eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Existe uma diferença fundamental entre o que eu sou ou como eu estou. Eu tenho uma carga genética que me predispõe a algumas coisas para ter um certo biotipo, mas eu posso mudar esse biotipo, eu posso treinar. Aqui no laboratório a gente tem diversos equipamentos, são equipamentos de ponta, né? Basicamente o que se tem de mais moderno, não só de avaliação muscular, mas de avaliação física de um modo geral. A gente sabe que para as provas de endurance, de longa distância, tem 3 índices fisiológicos que determinam o desempenho. A máxima capacidade de consumir oxigênio que o atleta tem, a porcentagem desse VO2 máximo que ele consegue manter por um tempo prolongado e a economia de corrida. Então são 3 índices que determinam a performance que a gente avalia nesse teste. Essas variáveis do teste a gente usa para prescrever treino e também para verificar o efeito do treinamento. Vai, corte rápido, vai! Esse tipo de equipamento é um aparelho que serve para avaliação muscular. A gente consegue avaliar o máximo de força de cada um, independente se a pessoa é mais forte ou mais fraca. No caso, a gente fez agora o teste do Christian, que é um jogador de basquete. A gente pode usar para uma avaliação mais esportiva, para dar um dado de força, de potência ou de resistência muscular. E também tem um uso que é um pouco mais clínico, também para o esporte, é a comparação do equilíbrio muscular. Com base nesses resultados, a gente conversa com o preparador físico, com o técnico, e junto a gente discute para chegar num denominador comum que seja a melhor forma de corrigir essas deficiências encontradas no teste. A gente está muito acostumado a olhar para variações genéticas que muitas vezes levam a alguma doença. Só que posso ter uma alteração no meu genoma que me predispõe a ter alguma habilidade. Então, a ideia do projeto é entender melhor como que eu posso utilizar essa informação, ou seja, a minha carga genética, para que eu possa ter um melhor desempenho físico, um melhor desempenho esportivo. O que nós sabemos é que a genética mostra quem você é e não como você está. Existe um gene chamado alfa-actinina 3, que ele codifica por uma proteína muscular. O fato de eu ter essa proteína faz com que eu tenha uma capacidade maior de desenvolver força e correr mais rápido. Então, se a gente olhar para os corredores de elite, os de alta velocidade, curta distância, por exemplo, 95% desses atletas você vai achar essa proteína. Então, a gente começou utilizando 4 marcadores. Eles nos dão uma predisposição para força ou para resistência. Com o perfil genético, eu posso montar o treinamento voltado para exatamente o potencial dele. Então, treino de força para quem tem força, treino de resistência para quem é de resistência. Prepara. Vai. Estabiliza. A Vitória é uma atleta velocista. Ela é corredora de 100 e 200 metros do atletismo. Bom. A avaliação aqui proposta é uma avaliação de força. Então, aqui nós conseguimos a força que ela consegue aplicar num salto, a altura que ela atinge e a forma como ela se apresenta nesse salto, se houver algum desequilíbrio entre saltos, inclusive. Através destas avaliações, destes dados,
nós podemos mensurar se ela atingiu ou não o nível de treinamento. A ideia era construir um banco de dados genéticos dos nossos atletas de elite de diferentes modalidades, para que a gente pudesse entender quais são as variações que acontecem nos nossos atletas. Se eu sou um atleta de elite de judô e eu tenho essa variação em maior frequência, ou seja, essa variação acontece em 90% nos atletas de judô, então pode ser que isso realmente seja muito importante para eu ser um judoca bem-sucedido. Esse banco sendo formado, nós descobrimos qual é o perfil de cada atleta, em cada posição ou em cada esporte. No entanto, essas informações ajudam no treinamento. Então, eu passar para você o seu perfil genético não vai mudar em absoluto o seu desempenho físico, o fato de você conhecer o perfil. Então, é baseado no seu desempenho físico que você vai conseguir os resultados. O perfil genético só me diz o que treinar e de que forma treinar. Em 80, eu fui para a Olimpíada de Moscou correndo 200 e 400 metros. Em Los Angeles, eu fui correndo 100 e 200. Como na minha época não havia os marcadores genéticos, eu demorei muito mais tempo para atingir o conhecimento da minha prova. Eu passei por provas de 800 metros, provas de 100, provas de 400, fiz saltos. Então, se eu tivesse os meus marcadores genéticos naquela época, eu não teria perdido tempo com treinamentos aeróbios, não perderia tempo com treinos que não eram de velocidade. A partir de agora, com as informações genéticas, cada atleta que está em fase de iniciação pode ser direcionado para as provas ou para os esportes que mais lhe compete geneticamente. Isso abrevia bastante a formação de grandes atletas. E o mais interessante é que isso não é só para atleta. Assim que a criança nasce, já dá para saber qual é o perfil genético dela. Por que não trabalhar desde criança? Então, a nossa ideia é buscar essas crianças nas escolas. Muita gente diz que isso vai ser usado para você excluir as pessoas de determinado time ou de determinada atividade. Muito pelo contrário, eu acho que isso a gente vai utilizar para colocar a criança no lugar correto, para que ela possa utilizar o seu potencial, tanto físico como genético, para ser uma pessoa mais feliz. E o que acontece? Muitas vezes a criança começa a fazer uma atividade ao qual ela não se adapta, e aí simplesmente ela desiste da atividade física. Ah, não, atividade física ou atividade esportiva não é para mim. Quando na realidade não é isso que está acontecendo, ela simplesmente está no lugar errado. Então a ideia da gente usar isso como uma ferramenta para atrair ou para fazer com que as crianças comecem a fazer a atividade física e permaneçam na atividade física é extremamente importante. Então, essa aplicação da genética no esporte é uma coisa que vem sendo muito discutida no ponto de vista ético, mas que vem sendo muito aplicada também. Conheciam? Já tinham parado para imaginar ou não? Não, já sabia mais ou menos assim por cima, professor, mas mais aquele negócio de, eu tenho genética para conseguir uma melhor musculatura, por exemplo, uma melhor hipertrofia. Eu acho que eu tenho uma genética melhor para corrida. Mas, sei lá, às vezes eu fico meio confuso, porque, por exemplo, se a pessoa, digamos assim, é apaixonada por musculação, tipo eu, mas digamos assim que eu tenho uma genética não favorável para isso, e só que meu sonho é competir no fisiculturismo, fica meio confuso, porque, por exemplo, eu não me adaptaria em outro esporte, digamos assim, né? Por mais que eu tenha gene, vai para corrida, mas eu gosto da musculação, né? Não, pode falar, pode falar. Se você tiver um bom resultado, talvez você se apaixone pelo que você está fazendo. Exatamente. Por exemplo, Tem esse lado também. Tem muita gente que fala, eu sou magro, eu não tenho genética para ganho de massa, mas com o passar dos anos e
técnicas, protocolos corretos, eu acredito que ela alcance o objetivo dela, por mais difícil, né? Por exemplo, no caso seria mais difícil por conta da genética, mas eu acho que seria alcançável, né? Excelente, essa é uma discussão muito bacana, galera, muito bacana. Bom, os dois estão certos, tá? O que a Lu falou, o que você falou, Gabriel, os dois estão certos. Só que a gente tem que levar aqui uma informação que ali no vídeo que eu mostrei, ela passou um pouco batida, mas é talvez a principal informação desse contexto, tá? Que é o quê? A informação genética, ela serve para treinamento, ela não serve para diagnóstico. E todas as discussões éticas relacionadas a todo esse contexto, ela está na aplicação genética para diagnóstico. Você, que nem você falou, você gosta de musculação. Não, mas você não leva jeito para musculação, sua genética aponta isso, sai da musculação. Né? Olha o contexto ético pegando aqui, né? Imagina se falar isso para uma criança, para qualquer esporte. Não, gosto de jogar tênis, mas não é sua praia. Sai daí. Vai para ginástica. Imagina? A questão ética aí pega muito. Então, a utilização mais correta que tem dessas informações genéticas é quando a gente usa elas para o treinamento, Gabriel. Então, você pode falar assim, mas a minha genética ela não é boa para hipertrofia muscular. Bom, tudo bem. Então, a gente pode trabalhar essa deficiência do seu organismo com influências ou recomposições hormonais. Tá? E eu sou super favorável a essa questão de suplementação ou complementação hormonal. É diferente do uso de anabolizante descarado, né? São outros fatores. Mas quando o próprio UFC excluiu a reposição hormonal, a performance do UFC diminuiu. Eu lembro o caso mais emblemático disso foi o do Belfort. O Belfort chegou uma época que ele estava voando no UFC, que ele fazia a complementação hormonal de um determinado hormônio. Então, só para vocês entenderem, galera, eu não lembro qual era o hormônio, tá? Não me lembro o nome do hormônio, mas os níveis normais desses hormônios eram, vamos dizer, 100 miligramas por decilitro, tá? De sangue. O Belfort tinha 30. Então ele tinha a liberação até aquele momento do UFC para fazer a suplementação, a complementação hormonal, para que os níveis dele se igualem, né, aos níveis normais. E depois de um tempo, o UFC baniu essa questão. Que mesmo quem tem suplemento, quem tem algum déficit hormonal, problema dele. E aí, a performance do Belfort nunca mais foi a mesma. Nunca mais. É impressionante esse resultado. Mas, enfim, isso mostra, tá, como essa informação genética ela pode ser usada para o treinamento. Então, se o Gabriel falou assim, olha, mas eu preciso, eu não tenho a genética para ganhar massa muscular. Tá, mas você vai ganhar massa muscular se você treinar. A questão é encontrar o treinamento adequado, a complementação, a suplementação hormonal, nutricional, o que for, adequada para suprir as suas deficiências e superexpressar as suas eficiências. Não te tirar do esporte. Entende? Legal. Agora eu gostei bastante. Essa a questão. Vamos pegar, por exemplo, um jogador de futebol. Tá? Você faz um mapeamento genético no jogador de futebol e aquele jogador de futebol demonstra, né, em que ele tem predisposição a ganhar força. Ele tem polimorfismos que superexpressam força muscular. Pô, legal a informação. O que a gente faz com ela? Você tem força, vai pro rugby, sai do futebol. Não. Se você tem força, se é um atleta que tem a predisposição genética a produzir força, vamos super expressar o treinamento para que ele ganhe de fato força
para que essa predisposição genética se torne performance, mas vamos trabalhar a complementação das deficiências dele, que no caso seria a resistência. Se um atleta é muito forte, consequentemente, ele vai ser pouco resistente. Isso é inversamente proporcional. Então, vamos trabalhar, vamos utilizar treino de resistência, mas também vamos trabalhar especialmente força para que ele superexpresse aquela capacidade dele. Então, a gente altera o treinamento, individualiza o treinamento baseado nas informações genéticas que aquele indivíduo tem predisposição, mas não tira ele do esporte. O caso do professor Paulo, que ele falou, ele foi atleta olímpico, né? O cara foi para 2 Olimpíadas. E o cara foi para a Olimpíada com um contexto que não era a predisposição genética dele. Ele foi correr nos 400 e ele tem polimorfismos de velocista, de 100 e 200. E para um nível olímpico, galera, isso é muito diferente, tá? É água e óleo. Hidrofílico e hidrofóbico. Então, se ele tivesse as informações genéticas, ele teria focado totalmente o seu treinamento para o 100 e 200. Ou até mesmo continuaria na modalidade dos 400, só que com uma outra estratégia de prova. E assim nós vamos sucessivamente. Até mesmo no atletismo longo, o caso do Vanderlei Cordeiro, que é aquele atleta brasileiro que o monge abraçou lá e tirou o ouro olímpico dele, ele tem um mapeamento genético dele que mostra que ele tem predisposição a ter força. Olha que interessante, ele tem predisposição genética a ter força. E ele é um maratonista. Qual que é a estratégia de prova dele? Aumentar a velocidade média nos últimos 10 quilômetros da prova e aumentar mais ainda a velocidade nos últimos 2, porque ele tem força. Agora, se é um atleta de resistência, a estratégia de prova muda. Compensa muito mais os 10 primeiros km você aumentar a velocidade e tentar mantê-lo, porque é um atleta de resistência, do que o contrário. Então, a informação genética também no esporte, na performance humana, ela é sensacional. Isso que a gente nem chegou a falar sobre epigenética. Temas para as próximas aulas. Será que o que a gente faz na nossa vida hoje influencia nos nossos genes? Será que o que nossos pais fizeram influenciaram nos nossos genes? Alguém já viu filho ou filha de uma mãe que possui obesidade? Já. Com quantos quilos nasce, mais ou menos? Isso eu já não sei. A gente traz essa discussão nas próximas aulas, mas ela é bem pertinente. A média é maior do que a de um bebê comum. A média de um bebê saudável comum é entre 2,5 a 4 quilogramas. A de um bebê que possui a mãe obesa é entre 3,5 a 5. A média. A média. Tem casos diabéticos, por exemplo, em que as crianças nascem com 6 a 8 quilogramas. Então, já nasce com uma predisposição à obesidade. Claro que isso não significa que aquela criança será um adulto obeso, mas já tem uma predisposição. Isso é epigenética. Da hora, bastante interessante. E tipo assim, por exemplo, a pessoa pode ter a genética para ser obesa, mas digamos assim que essa mãe, ela fez esporte durante a vida toda e o pai também, só que os dois têm genética para ser obeso, né? Só que os dois são atletas, digamos assim, que são fortes e são magros. Mas pela genética deles, então quando o filho dele nascer, vai ter a predisposição para ser obeso, né, no caso.
mais ou menos, Gabriel. É assim. Uma coisa é a genética. Genética é o DNA. Tudo bem? Quando a gente fala da informação genética, a gente fala de DNA. A gente vai aprender na próxima aula, inclusive, isso. E aí, o nosso DNA, ele tem 200 mil genes, aproximadamente. É bastante coisa. E o nosso DNA aqui, o meu, o seu, o da Lu, o da Amanda, o da Suzy, de todo mundo aqui é basicamente o mesmo, tá? Para vocês terem ideia, sabe aqueles ratinhos, os camundongos? Eu trabalhei com eles no mestrado. Desde a graduação, na verdade. Eles têm 96,5% do DNA igual ao nosso. Idêntico. Mas o que faz eles serem tão diferentes de nós? O que faz eu ser diferente de vocês? Vocês serem diferentes de mim, entre vocês? Será que é informação genética? Não é tanto a informação genética. É claro que tem variações, é óbvio. Mas a informação genética ela é muito parecida. Agora, como esses genes se comportam, é que é diferente. Vou dar um exemplo claro para vocês, nítido, tá? Nítido. Todos nós produzimos genes que expressam uma proteína chamada melanina. Mas tem indivíduos que superexpressam mais e indivíduos que superexpressam menos. Consequentemente, altera-se o tom da pele. O gene é o mesmo, todos nós temos. Mas a variação desse gene para formar a proteína varia. E aí, consequentemente, nós somos diferentes. Isso falando de um ponto de vista estético. Mas tem o ponto de vista de performance. É o que o Gabriel falou. O indivíduo ele pode ter uma predisposição genética a ser obeso. Mas se aquilo não for, mas se o ambiente em que ele vive não superexpressar esses genes, superexpressar outros genes, ele não vai ser obeso. Mas ele tem uma predisposição. Se aquilo for estimulado, ele vai ser obeso. É a mesma coisa do talento, né? O que é talento? Talento existe? O Romário dando entrevista nos anos 90 falando não. Porque quando eu nasci, Deus apontou para mim e falou, você é o cara. Você vai ser o cara. Pô, mas Deus apontou para um e não apontou para outro? Deus já te excluiu? Enfim, é discutível. Né? Não vou entrar no âmbito religioso, mas é discutível. Né? Imagina você perde um título e fala, a culpa é de Deus, né? Que deu talento pro Romário e não deu para mim. É discutível. Mas, se talento existe, talento é predisposição genética. É discutível falar se talento existe ou não. Mas existe, o que é talento? É genética. Um indivíduo ter uma predisposição a determinado ponto. A tocar música, a tocar um instrumento musical, a falar, a lidar com pessoas, a ter uma performance esportiva. Se talento existe ou não, talento é predisposição genética. Mas um indivíduo que tem talento para pintar vai ser o Van Gogh? Não, obviamente que não. Então, o que é necessário para ser um Van Gogh? É necessário a prática. É necessário que o ambiente superexpresse aquela predisposição. Porque se não superexpressar, aquilo lá nunca vai ser... Né? Aquela figueira nunca dará bons figos. Né? Então, essa é uma discussão interessante acerca do que é genético e do que é fenotípico.
Mas é um ponto muito interessante. Suzy, pode falar. Então, assim, grosseiramente falando, tem muita coisa assim a ver com o hábito do indivíduo também, né? Perfeito. Exatamente isso. Exatamente. Contra a obesidade. E eu tenho uma grande predisposição à obesidade, eu brigo com a balança há muitos anos. Eu tive que fazer um pré-natal acompanhado, porque eu tive diabetes gestacional e tenho pré-diabetes atual. E o meu filho, ele apontou em um dos exames que ele estava com pré-diabetes. Então, se ele sai da dieta, ele engorda. Ele engorda com muita facilidade, embora ele não é obeso, graças a Deus. Só que aqui em casa a gente mantém um hábito mais saudável, né? Eu procuro deixar ele brincar, tá em pandemia assim, então tem que tomar cuidado com ele. Mas se eu parar a dieta dele, ele engorda muito fácil. Perfeita colocação, Suzy. Perfeita colocação. Só faltou você falar que você já fez o mapa genético dele. Não faz isso. Perfeita colocação, mas assim, o que vocês já fazem, basicamente, é uma informação, utilizar uma informação genética para modular o ambiente. Vocês estão de fato, você é diabética, já você teve diabetes gestacional, tem diabetes mellitus tipo 2, o seu filho ele nasceu com fatores bioquímicos de pré-diabetes, você usou essa informação para tornar o ambiente da sua casa mais saudável para que o seu filho não desenvolva diabetes. Perfeito. É exatamente isso. No meu caso, a parte saudável começou por ele. Porque quando eu descobri, eu perguntei para a pediatra, né? Mas na minha família não tem ninguém diabético. Aí eu fui pesquisar a fundo, né? No meu caso, eu descobri que eu tinha a tipo 2, não, né, eu não faço uso de insulina, eu controlo só com fármacos mais leves, né? E a dieta. E eu descobri que eu tive, na gestacional tudo bem, mas quando eu fazia o pré-natal, eles falaram que a gestacional às vezes é só naquele período de gestação. Depois o meu organismo sim. Porém, eu já estava no começo de um quadro de obesidade, antes da gestação. Eu estava perdendo peso, tive que parar, porque eu fazia dieta restritiva e a intermitente também, que para mim dá certo. Eu voltei tudo de novo agora. E no caso dele, eu descobri que a família do pai dele tem casos de diabetes. Então, ele entrou primeiro na dieta, aí por causa dele eu pesquisei em mim, né, que eu tinha comentado com a minha médica já sobre a gestacional, aí eu descobri que eu também tinha. Então, eu acabei entrando por ele e ele acompanha junto quase a mesma dieta que eu. Se a gente sair... Tem essa predisposição. Existem são doenças, a gente fala de obesidade e diabetes, são doenças polifatoriais, né? Então, são doenças multifatoriais e poligênicas, na verdade, né? Existem várias mutações que podem levar a isso. O seu filho pode ter ou não. Provavelmente as tem. Pelo diagnóstico dos fatores bioquímicos, provavelmente ele tem. Mas isso não significa que ele vá desenvolver. Ele só tem um pré. Mas tem que tomar, mas o cuidado é em dobro, né? Para que não se desenvolva. Exatamente. A médica ela fala que se eu conseguir reduzir peso, voltar para um peso relativamente, entre aspas, normal para a minha estatura, porque eu sou alta, eu sou grande e tal, ela falou que a minha diabetes também ela pode voltar, aliás, eu posso não apresentar mais. Esse é o problema da medicina, viu, Suzy? Quando o médico ele acha que ele é Deus, né? E aí complica um pouco. Quando a gente fala do estado de diabetes, quando entra-se no estado de diabetes, as células beta-pancreáticas do pâncreas, elas morreram, né? Quando a gente entra no estado de diabetes. Seja diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2. Quando você entra no estado de diabetes mellitus, significa que as células beta-pancreáticas não produzem insulina. E aí então, assim, se você ainda produz insulina, significa que, todavia, você ainda está
numa condição pré-diabética, mesmo com a glicemia. O diagnóstico que te traz ser diabética significa que a sua insulina, na verdade, significa que a sua glicemia ela está totalmente alterada por conta da resistência à insulina, né? Da inflamação da sua membrana. A gente vai aprender essa inflamação aqui nessa disciplina, tá? Inflamação em tirosina, né? Então, a insulina não consegue entrar nas suas células e, consequentemente, a captação da glicose pelos GLUT, né, glucose transporters, da sua célula, não ocorre. E aí a sua glicemia não entra na célula, fica no sangue, por isso você tem uma glicemia elevada. Dependendo dos níveis glicêmicos do seu sangue em jejum e também da sua hemoglobina glicada, você tem um quadro de diabetes, mas na verdade você não tem diabetes, porque um indivíduo que é diabético, ele será o resto da vida diabético, a não ser que ele faça um transplante de pâncreas. Agora, se você não necessita injetar insulina, se você toma, por exemplo, metformina, se você toma outros fármacos que melhoram a sensibilidade das suas células à insulina, aí sim, é claro, se você esse fator ele é treinável, seja pelo treinamento físico, seja pela alteração nutricional, pela alimentação saudável, seja por outros fatores, aí você consegue reverter esse quadro. Mas aí significa que você não era diabética, porque a diabetes mellitus é a morte das células beta-pancreáticas, é a não produção de insulina pelas suas células. É que eu tenho pré-diabetes, meu nível é muito alto. A médica falou que se eu não tomasse cuidado, eu ia para insulina. Então, tipo, radicalizei. Exatamente. Tanto que eu radicalizei. Aqui em casa, de setembro do ano passado para cá, já foram quase 20 quilos a menos na balança. Legal, parabéns. E o 3 quilos, que a dieta dele, como ele é criança, tem 4 anos, é totalmente diferente da minha, mas ele já reduziu também 4 quilos. Ele está no peso considerado normal. Bacana. Suzy, só um fator. Com quantos quilos seu filho nasceu? Ele nasceu dentro do esperado. Ele nasceu, porque eu tive que fazer dieta na gestação. Ele nasceu com 3.450. Você fez durante toda a gestação um processo de dieta para que ele não nascesse com esses fatores que aumentam a massa corporal, né? Professor, como eu tenho, eu não tive que tomar muito bacana. Nem o sal, sódio, só comia comida vida de feira, que nem minha mãe faz, durante a gestação inteira. Não comia pão, massa, nada. Com certeza isso influenciou muito, com certeza. Muito bacana. Pode falar, Lu. Eu acabei de medir minha glicemia em jejum. Deu 84. Nossa, tá voando. Tem que ver hemoglobina glicada, né? Mas por glicemia em jejum tá 84, tá voando baixo. Eu fiz isso porque, como eu faço jejum intermitente, aí eu começo, de vez em quando eu faço alguns exames. Tem que ver hemoglobina glicada. É um fator, mas tá voando. Eu fiz, foi em janeiro, hemoglobina glicada. Eu não lembro o resultado, mas foi ótimo. Então tá tranquilo. Se for abaixo de 6, tá tranquilo. Bom, galera, enfim, tem muita coisa, tem muita aplicabilidade na nossa disciplina, né? Tem muita coisa bacana. Vocês conseguiram pegar um pouco disso? Sim, professor. Deu até uma explosão na mente que, na verdade, aqui surgiu várias dúvidas aqui na mente. Pode falar, pô. Sempre tiver dúvidas aí, pô, manda aqui e a gente tem que conversar. Vamos fazer essa disciplina rodar. Quem faz a disciplina são vocês. Lembrando que não existe pergunta idiota. Então vamos lá, professor. Uma dúvida que surgiu aqui. Por exemplo, em doenças autoimunes, né? Um exemplo é o meu irmão, né? É que o meu irmão ele tem diabetes tipo 1. Só que, tipo, na minha família, a maioria das pessoas tem a tipo 2, né? Minha mãe não tem, meu pai não tem, mas na minha família quem tem a tipo 2. E ele descobriu assim do nada. Teria alguma forma que ele poderia ter feito para, por exemplo, evitar isso? Ou não expressar esse gene? Algo do tipo?
Muito provavelmente não. Né? Muito provavelmente é um fator. A diabetes tipo 1 é um fator genético que nele acabou se expressando. Então, o polimorfismo genético dele acabou se expressando no momento que as células beta-pancreáticas dele não possuem a sua função. Elas estão lá, mas elas não produzem o hormônio insulina. E aí ele tem que fazer a injeção de insulina, ou ter a bomba insulinêmica, por processo cirúrgico. Mas isso não quer dizer que ele não seja saudável. Esse é o lado bom do diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1... você falou, né, Gabriel? Você sabe quem é diabético tipo 1? O The Rock. E olha o tamanho dele. É verdade. Então, diabetes mellitus tipo 1 é quando existe algum fator genético, tem vários, mas algum fator genético impede as células beta-pancreáticas a produzirem o hormônio insulina. Só isso. Só, né? Entre aspas, né? Claro que ele tem que fazer a regulação controlada de insulina, tem que controlar a sua glicemia para não ter nem hiper nem hipoglicemia. Fora isso, está tranquilo. Agora, o diabético tipo 2, esse aí é um iceberg. O processo é outro. O diabético tipo 2, ele é saudável. Era, né? Ele era saudável. Ao longo da vida inteira, ele foi tendo hábitos que foram fazendo com que as células dele perdessem a sensibilidade à insulina. Isso foi acontecendo em diferentes níveis ao longo de 20, 30, 40 anos. Então as células foram perdendo a capacidade de se fosforilar em serina 473, que é um receptor de insulina. O receptor da insulina nas células foi perdendo a sua função. Então as células desses indivíduos, foi cada vez mais ficando menos sensíveis. E aí o pâncreas, vendo aquela situação, falou: não, vamos produzir mais insulina para tentar fazer com que essa glicose entre. Aí o pâncreas trabalha. É como se você tivesse um Celta e você andasse nesse Celta 200 por hora. Toda hora. Uma hora o Celta não aguenta mais. E aí o que acontece? O motor funde. As células beta-pancreáticas, elas morrem. E aí, o caso de sedentarismo vira obesidade. O caso de obesidade vira resistência à insulina. O caso de resistência à insulina vira diabetes. Não tem um fator genético aí. É o fenótipo. É o ambiente. Entendeu? Sensacional. Entendi sim, professor. Da hora, valeu. Essa é a grande diferença. Oi, Amanda, pode falar. Então, professor, algumas coisas eu já sabia, porque eu fiz técnico em nutrição e dietética. Eu sou técnica. Mas depois eu mudei de área, o pessoal vai me xingar. Como assim? Não, é por causa que tem pessoal de nutrição. Aí eu fui técnica e agora, mudei de profissão, né? Fui pra biomedicina. Você é aluna de biomedicina. Sim, só que eu fiz técnico em nutrição. Entendi. Aí tinha coisas que eu já sabia, que você comentou. Excelente. Agora você pode unir as duas informações. A questão vai aprender em biomedicina mais a questão genética e de análise clínica na prática. Isso é verdade. Na prática nutricional. Isso é bem bacana. Uma coisa que eu não falei, tá? O exame de mapeamento genético, seja ele de nutrigenética ou de performance, no Brasil ele custa uns R$3.000, tá? É bem salgado, mas também não é uma coisa de outro mundo. Então, se vocês um dia tiverem o interesse de realizar o seu mapeamento genético, existem clínicas e hospitais que os fazem, tá? É caro, bem caro, mas dependendo... Bem caro quanto? Uns R$3.000. Jesus.
É bem caro, mas não chega a ser 20 mil, entende? Assim, eu faria no meu filho. Então, talvez, né, valha a pena, mas enfim. E tem planos de saúde hoje que fazem, viu? É mais predizível para doenças, né? Porque plano de saúde trabalha com. Pro plano de saúde, o que importa é a medicina, né? O resto, as outras áreas da saúde, né? Mas tem. Eu sei que a Unimed, por exemplo, é um dos planos que o realizam. Né? Mas, enfim, são só insights para o andamento da nossa disciplina, tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da diferença entre você ter um gene e aquele gene expressar a sua função. A gente vai falar bastante sobre isso. Beleza? Galera, se alguém tiver alguma coisa para falar, manda bala, tá? Mas eu vou mostrando aqui a nossa disciplina, tá? Então, esse aqui é o pé da disciplina. Ó, nós temos os 4 cursos diferentes aqui: Biomed, Nutrição, Física, Enfermagem. Isso aqui já está disponível lá no AVA de vocês, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Mas é muito legal o conteúdo da nossa disciplina. Muito bacana, muito bacana. Eu amo dessa disciplina porque tem muita coisa bacana para a gente falar aqui. Então, desde a citologia simples, né, do estudo dos seres vivos, dos níveis de organização molecular, a gente entende desde o gene até o ser humano, os 6 níveis, e aqui está um dos slides mais bacanas que eu já fiz na minha vida. Eu fico muito feliz sempre de ter feito esse slide, eu vou passar para vocês aí em um determinado momento da aula. Mas aqui a gente vai falar sobre tudo isso. Esses 2 temas aqui, microscopia e teoria celular, a gente vai trabalhar juntos. Por quê? Porque, é difícil entender o funcionamento das células, né? Mas em algum momento, teve algum felizardo e descobriu isso tudo que a gente está aprendendo. Né? E, basicamente, utilizou-se isso com a criação do microscópio. Então, a gente vai ver a evolução dos processos microscópicos, né, junto com as teorias de evolução celular. Como que foi crescendo o conhecimento ao longo dos 2.000 anos aqui de vida, por conta da evolução também do microscópio. Tá? Mas isso aqui a gente vai passar um pouco por cima também, porque a gente vai falar bastante, é isso aqui, ó. Aqui a gente vai falar bastante, né? Vou mostrar para vocês que só tem uma diferencinha, porque essa aula aqui, ainda mais no período em que estamos vivendo, né? É uma aula essencial. Mas ela é tão essencial que eu nem vou cobrar na prova. Vou deixar ela só como uma aula especial, tá bom? Obviamente, não precisa nem falar, né? Que é óbvio que a gente vai falar do Covid, né? Que é a aula de vírus. Mas, enfim, essa parte aqui é muito bacana também. A galera tem, muitas vezes, né, para falar sobre bioquímica, é difícil, não quero saber muito disso. Falar... O nosso sangue controla todo o nosso corpo. Até mesmo o nosso sistema nervoso. Até mesmo o nosso vulgarmente conhecido como cérebro. Vulgarmente conhecido. Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa piscina chamada sangue e as suas alterações. Especialmente a alteração do pH e os sistemas que não deixam acontecer alterações no nosso pH. Porque se tem alteração no pH, morte, né? Caixão e vela preta. Então, como o nosso corpo consegue controlar isso aqui? Obviamente, a gente vai falar, né? E aqui a galera de nutrição fica louca, né? Porque aqui estão temas interessantíssimos, né? A galera da biomedicina, é lactose. O que é lactose, né? Eu não sei muito bem o que é lactose. Qual a diferença da lactose para a glicose? Da glicose para galactose? Da glicose para galactose, para lactose, para outros tipos de carboidratos? Qual a diferença de um monossacarídeo para um polissacarídeo, para um disacarídeo e por assim vai? Então, tudo isso só para falar sobre o metabolismo da glicose. Mas isso não é importante. A gente está falando de obesidade aqui,
Para entender a obesidade, a gente tem que entender o que é a glicose e como essa glicose C6H12O6 entra na célula. É uma molécula gigante. Quem transporta para dentro da célula? Precisa de transportador específico? Existem alimentos e existe o próprio exercício físico aumentam a translocação de glúten para a membrana independente da insulina. Então o Gabriel falou que o irmão dele é diabético tipo 1. Se o irmão dele injeta insulina e vai treinar, o irmão dele tem um estado de hipoglicemia, pode desmaiar, pode ter uma complicação. Por que isso acontece? Foi, professor. Isso aconteceu realmente. Já Ele aconteceu. Aconteceu, assim, de tomar insulina e treinar. Não chegou a passar mal, tal, mas caiu bruscamente, assim. Dá uma baqueada, né? O exercício físico, né? E pode ser atividade física, o exercício, o treinamento, o que for. Ele aumenta a captação de glicose das células de forma independente da insulina. Né? Aí seu irmão vai treinar, que já faz esse processo, e ainda administra insulina antes, aí entra tanta glicose dentro da célula que o sangue fica sem. Foi bem assim mesmo. E aí acontece o caso de hipoglicemia. E quem controla, como eu estava falando, quem controla basicamente a funcionalidade do nosso corpo é o sangue. Né? E se o sangue está em hipoglicemia, as outras células não têm energia suficiente. E aí? Aí é aquele famosinho... opa, peraí. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Falar sobre lipídios, sempre bom, sempre importante. Entender que gordura não é ruim, lipídios não são ruins. Se nós temos células, são por causa dessas criaturinhas aqui, chamadas lipídio, até porque a nossa membrana é formada por lipídios, membrana celular. Então a gente vai entender um pouquinho deles e também sobre a sua ingestão. Vamos falar sobre vitaminas e sais minerais. Né? Então, se nós temos o dentinho aqui bonito, né? O que significa? Né? E faça você uma alimentação ou uma estratégia nutricional com baixos níveis de vitaminas e sais minerais para ver o que acontece com eles, né? Especialmente de cálcio. Na verdade, por que nós temos dente? Né? Por que não coloca algum osso aqui? Dente não é osso. Por que temos dente? Qual que é a diferença do dente para um osso? Tá aqui. Alguém sabe? Alguém da nutrição aí? Não? Não, professor. Eu já tinha ouvido falar que, na verdade, o osso não era dente, mas faz muito tempo eu não tô lembrado muito bem. Preciso refrescar a memória. Os dois servem como um depósito de sais minerais, especialmente de cálcio. Mas o dente, principalmente nesse fator. Né? Então, os dentes, eles são uma reserva de cálcio. Então, se em determinados momentos o seu corpo necessitar dessa utilização, os seus dentes podem servir como essa reserva, assim como os seus ossos. É que os ossos, eles têm outros e muitos outros materiais armazenados e outras funções, né, como o sistema esquelético. Tanto que o envelhecimento causa, né, por falta de estímulo, por falta de funcionalidade de sais minerais, ou em determinados momentos por má alimentação, a osteoporose, porque vai tirando do osso para as células terem a sua funcionalidade. Né? Então, tanto os ossos quanto os dentes funcionam como reservas de sais minerais. A gente vai entender um pouco disso. E o principal assunto de todos, proteínas. Regula todo o nosso corpo. Quando eu falo proteína, eu não estou falando só de músculo, tá? Estou falando de proteínas no contexto geral. Como proteínas que formam a cor dos nossos olhos, por exemplo. Ou que formam as nossas unhas e por aí vai. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E aqui é a prova, né? Acabando carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas, sais minerais, a gente vai para a prova. Né? E aí, na B2, nós temos unidades 3 e 4, que fala sobre membrana plasmática, né? E aí tudo que tem dentro da membrana,
E aqui nós temos uma aula especial de mitocôndrias, que é o amor da minha vida, digamos assim. Mitocôndrias. Que bactérias maravilhosas. Ou ex-bactérias. Vamos entender por que as mitocôndrias são bactérias que estão nas nossas células. E por que as nossas células têm uma bactéria? Não deixam outras entrar, mas deixam a mitocôndria. Vamos entender um pouquinho desse processo. E de outras organelas, né, como o retículo, principalmente. Vamos falar sobre tudo que tem dentro da célula, na verdade. E aqui tem um trabalho bem bacana que vocês vão ter que fazer. E aí quem tem filho, quem tem sobrinho, enfim, quem tem criança na família vai se divertir bastante aqui, viu? Eu acho que vai ser bem bacana. E, por fim, lá no final, a gente fala sobre, na unidade 4, sobre genética, que é tudo isso que a gente falou aqui um pouquinho hoje. A gente vai deixar lá para o final da disciplina, que é o que o livro faz, traz genética lá na última parte. Só que é uma genética um pouco diferente, tá? Uma genética um pouquinho aplicada. É uma genética em que nós vamos falar sobre, claro, os processos básicos de genética, mas nós vamos falar também sobre outros pontos, né? Então, sobre apoptose, que é a morte celular programada, sobre cromossomos sexuais e a hereditariedade desses cromossomos sexuais, sobre algumas variações de cromossomos, como, por exemplo, a trissomia do cromossomo sexual, que é o cromossomo número 21. Por isso, a data 21/3 é chamada de Dia Mundial da Síndrome de Down. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre apoptose. Alguém já ouviu falar de apoptose? A gente teve um pouco, professor, Sim, na aula passada de imune. Não, foi no primeiro semestre, na verdade. Pô, show de bola. Então me expliquem, por favor, por que a gente descasca quando toma muito sol? Alguém sabe? O que eu me lembro da apoptose era a morte programada das células, né? Isso. Tenta unir esse conhecimento que você tem com a minha pergunta, Gabriel. Por favor. Eu acho que bom, tentando unir, eu acho que é exatamente isso. Por exemplo, a gente descasca porque a célula, não sei bem explicar, mas a célula identifica que, por exemplo, ela já não é mais útil para aquela função e ela sofre uma morte programada, a apoptose dela, para que novas células possam ser regeneradas, mais ou menos muito isso. Bom, muito bom, muito bom. Quando a gente, vocês sabem, né, que os raios ultravioletas, eles têm a capacidade de alterar o nosso DNA. E o sol produz produz muita luz ultravioleta. E aí o que acontece? Quando a nossa pele ela é altamente exposta a esses raios ultravioletas, ocorrem alterações no nosso DNA. Ocorrem alterações no DNA dessas células. E a célula é muito ligeira. Ela consegue identificar, opa, meu DNA foi alterado. Tem como resolver? Não, não tem. Então eu vou morrer. É basicamente isso que as nossas células fazem. Eu vou morrer. Então ela morre. E aí várias células, milhões de células morrem. Só que outras células superexpressam o processo de mitose celular, para que novas células reparem aquele tecido danificado. Então, as células antigas têm alterado DNA porque foram expostas ao raio ultravioleta, morrem. E as mais internas produzem mitose. Consequentemente, é um reparo tecidual, nesse tecido chamado pele. E aí nós começamos a descascar, que acontece a morte das células mais superficiais e o reparo por células mais ou menos superficiais, mais internas. Então, nós descascamos porque as nossas células morrem, porque o DNA, os raios ultravioletas do Sol alteram o DNA das nossas células. Olha que loucura, para entender o processo de troca, ou de descamação, digamos assim. É muito doido isso. Mas, enfim, vai falar um pouquinho sobre isso aqui na unidade 4, e aí nós finalizamos a nossa disciplina aqui, lá na última semana de maio. Beleza? E aqui, eu trouxe para vocês
o conteúdo programático, tá? Então, aqui, ó, veja, dia 27 de fevereiro, que é hoje, né, nós estamos com a simples, tranquila apresentação da disciplina. A partir da próxima aula, né, nós vamos tendo unidade 1, unidade 2, prova. Unidade 3, unidade 4, prova. E aqui, né, a seção 1.4 do livro, ela fala sobre vírus. E nós não vamos ter essa sessão na prova, mas nós vamos ter uma aula especial para falar sobre vírus aqui no dia 17 de abril, tá? Convidem os colegas para falar sobre vírus de uma maneira bem completa, tá? Para que nós entendamos, primeiro de tudo, que vírus não são seres vivos. Apesar de possuírem funções, não são considerados seres vivos. Por que será? Tem alguns mecanismos aí que a gente fala isso. E como que eles infectam as células? Tão facilmente. Então, a gente vai falar sobre eles aqui. E depois começa a unidade 3 e 4, como eu falei para vocês. E, na primeira semana de junho, temos a nossa B2. E, a partir daqui, eu não quero ver ninguém mais, né? Eu quero que todos vocês passem na disciplina, ninguém fique de exame, ninguém fique de segunda chamada, né? E que a gente possa aproveitar essa disciplina ao máximo, né? Temos aqui exatamente 3 meses de aula, tá? Nossa, sábado, 8 horas da manhã, que coisa chata. Não, vamos aguentar, galera. Vamos aguentar, são só 12 semanas, 3 meses. Aí acabou. Beleza? Beleza, professor. Show de bola, então. Então é isso, galera. É isso que eu queria falar com vocês. Tá? Acompanhem o conteúdo do livro, né? Porque eu deixei na mesma ordem todas as datas, todas as aulas, o que vai ter em cada dia. Já está tudo aqui, eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, tá bom? Ok. Gente, tem algumas solicitações aqui e tal. Deixa eu perguntar para vocês. Eu acho melhor, né? Eu achei bacana. Eu de fato acho que seria mais interessante. Para que vocês não percam, às vezes, o sábado de vocês, para que nós consigamos ter a disciplina, o conteúdo, mas sem atrapalhar muito a questão do final de semana, eu acho melhor que nossa aula seja das 7 às 9. Das 7 às 9h15. Porque acaba a aula 10h15, 10h30, acaba com a manhã. Né? Mas talvez ela acabando às 9, no máximo 9h15, ficaria melhor, porque a gente não perderia o nosso sábado. Vocês querem fazer essa troca? Em vez de começar às 8, começar às 7, em vez de ir até às 10h15, até às 9h15, e aí vocês ficam livres o restante do dia? Eu prefiro, professor. Tanto que hoje eu pensei que a aula ia começar às 7, né? Aí eu até eu vim aqui às 7 horas e falei, tá estranho. Mas assim, na minha opinião, eu preferiria. Aí tem que ver com a turma aí, né? Bacana. Quem mais, galera? Por mim também. Ok. Por mim também. Eu tô de penetra. Todo mundo prefere? Eu particularmente prefiro, tá? Já que tem que acordar cedo de um jeito ou outro, vamos acordar às 6h30 para estar online às 7, que às 9 acabou. Já que não vai ter que ligar a câmera, é ótimo. E o Gabriel vai ficar salvo agora, né? Não, tinha que falar, né? Tinha que falar, o Gabriel. Ele passou o semestre inteiro te enrolando, professor. Pô, não é assim não. Não, eu comprei a câmera agora, pô. Ele passou o semestre. Ele falava que ele não tinha câmera, né? Tô sem câmera aqui, tô sem câmera. Não, mas eu comprei, só que agora só falta instalar os drivers, eu tava falando. Mas eu vou instalar semana que vem e tô com a câmera aí. Ah, beleza. Vai ter que inaugurar, né? Vou ligar a câmera de manhã, hein? Só porque falaram agora, hein? Show de bola. Então, beleza, galera? Só fiquem mais um minutinho aqui na aula, rapidinho. Eu vou fechar... Não, vou deixar aqui para a gente já fazer uma questão aqui rapidinho. Tá?
Deixa eu abrir aqui. Suzy, Oi. tá me ouvindo? Tá. O que eu vou fazer aqui agora, você me lembra quarta-feira também, tá? Ou depois, não precisa ser na próxima, mas fala assim, ô professor, não esquece de mim. Deixa eu achar aqui. Nossa, faz tanto tempo que eu não entro no meu AVA direito aqui que eu nem lembro onde que faz isso aqui, meu Deus. Tá que nem eu. Não, é sério mesmo. Esse semestre mudei minha rotina de estudo, que é para mim não deixar nada para a última hora. Não, mas na verdade eu acho que eles tiraram aqui do AVA, viu? Avaliação de aula. Rapaz, que loucura, eu acho que eles tiraram aqui do meu AVA. Vamos ver aqui. Não está disponível ainda. Tá, então deixa eu gravar aqui. Vamos lá. Deixa eu... Então. É para te lembrar do que na quarta-feira? Que eu já tô anotando aqui. Vou falar agora. Gabriel Bonfim, né? Gabriel Bonfim. Lucimara. Amanda. Amanda tá aí? Amanda já saiu, hein? Sam tá aí, né? Boa. Jéssica tá aí? Sim, sim. Qual que é o seu sobrenome, Jéssica? Silva? Isso, pode colocar Silva. Cristiane tá aí? Show. Lucimário já coloquei. Roberto, tá aí? Não falou nada hoje, pô. Roberto é sempre participativo. Bom, enfim. Aula 1. Dia... Vamos ver aqui. Data 27. 2. Vocês ganharam pontuação pela participação na aula, tá? Vou deixar isso aqui anotadinho. Opa, valeu, professor. É isso aí. Valeu. Beleza, então, pela participação na aula, eu vou dar aqui a pontuação para vocês, isso sucessivamente a cada uma das aulas, ressaltando para os alunos que forem assistir às minhas aulas de quarta, previamente me avisarem em relação a isso, só para eu ter essa questão do controle de pontos. Tudo bem? Perfeito, Roberto. Já vi sua mensagem aqui, show de bola. Mas eu tô vendo que você está aqui, eu sei que você é um aluno bem participativo. Roberto mandou mensagem aqui no WhatsApp só para me dar ciência que ele está com o áudio travado. Então é isso, galera. Finalizamos a nossa aula de hoje.